Gente, Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, levantando a sua vida, erguendo a sua vida. E aonde tem uma situação de tristeza, de derrota, de fracasso, de frustração, de complexo, de trauma, que quer definir você, está repreendido em nome de Jesus. Qualquer situação não pode definir você. O que define a nossa vida é a palavra de Deus. Não é a leitura das pessoas, nem a leitura que nós mesmos fazemos de nós, mas o que a palavra diz que nós somos em Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos salvos, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, um povo escolhido de Deus e que estamos aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisas estão acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Coisas estão acontecendo no mundo inteiro, situações difíceis estão acontecendo com todo mundo. Isso está acontecendo com todas as pessoas, mas nós podemos fazer escolha no meio da dor, no meio do caos, no meio da tristeza, no meio da angústia, no meio do desprezo, no meio do abandono, no meio da frustração. Nós podemos escolher Jesus. Podemos escolher crer na palavra de Deus. Podemos escolher orar. Podemos escolher meditar na palavra de Deus. Podemos escolher, ainda com dor, ainda passando por tempos difíceis, ajudar quem está no tempo difícil. Ajudar quem está com dor. Podemos ainda estender as mãos para aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão tristes. Podemos ainda ser usados por Deus, mesmo passando situações difíceis. Podemos ser usados por Deus para socorrer pessoas. Esse é o amor de Deus, é o poder de Deus e é o poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, e no versículo 16 e 17, que fala assim para nós. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Então nós vemos aqui o grande amor de Deus, de nos ensinar o seu caminho e de nos ensinar a sua vontade. E muitas vezes nós já falamos não para aquilo que Deus está falando conosco, para o ensino e para a instrução que Ele está dando para a nossa vida, através da sua palavra, através do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Mas existe uma palavra muito importante, chamada arrependimento. Então, arrependimento, meia volta. Arrependimento, mudança de mente. Arrependimento, metanoia. Uma mudança de mente. Uma mudança de atitude. Porque muitas vezes, quando nós nos arrependemos, muitas vezes tem choro, tem lágrima, mas não passa disso, não há mudança. Então, isso não é arrependimento. E muitas vezes tem choro e lágrima, e há. Mas o choro e a lágrima, ele não está ligado, não é uma característica de arrependimento. O que mostra o arrependimento é a mudança, é a transformação de dentro para fora. Eu estava seguindo um caminho, seguindo um conselho, seguindo um pensamento, seguindo uma direção, e o Espírito Santo me convenceu que aquilo é pecado, que aquilo vai me destruir, que aquilo não é de Deus. Eu dei meia volta e voltei
para o caminho que é a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Então aqui Deus está falando, olha, preste atenção em tudo que eu falei com vocês. O que eu falei com vocês são as veredas antigas. Você está andando nas veredas antigas? Você esqueceu o que Deus falou? Ou você está lembrando do que Ele falou e está perseguindo esse objetivo e está procurando obedecer à vontade de Deus? Então Deus falava para eles, ó, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. O que eu falei com vocês, pensem, meditem no que eu falei para vocês. E olha para ver se vocês estão fazendo aquilo que eu disse. O tempo passou, mas o que Deus falou não muda. Os anos se passaram, mas o que Deus falou lá atrás não muda. Deus não retira a palavra dele, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas eles falaram, não, nós não vamos andar nesse caminho, não. Aí ele colocou atalaias, mensageiros, para estar falando e anunciando a palavra para eles. Mas eles falaram assim, nós não escutaremos, não vamos ouvir. Isso tudo tem consequência. Tudo isso tem consequência. E consequências ruins. Mas quando nós ouvimos e obedecemos, também tem consequência. Porque aquele que me ouve e me obedece, ele habitará seguro. E vai ter segurança. Aquele que despreza o mandamento perecerá. Mas o que guarda será galardoado. Então o arrependimento, ele faz parte da nossa vida. Precisamos sempre fazer essa reflexão. Eu estou seguindo aquilo que o Espírito Santo me falou, eu mudei de ideia e deixei tudo que o Espírito Santo falou comigo num canto e fui seguir a minha própria ideia, a ideia de alguém, um atalho, um caminho alternativo. Isso não funciona na vida espiritual, nem atalho, nem caminho alternativo. Não funciona. Não funciona. O que funciona é seguir o Espírito Santo. É seguir a vontade de Deus. É seguir aquilo que Deus está falando. Ah, mas eu já parei há muito tempo. Volta. Você está vivo, você está ouvindo. Você pode se arrepender agora. A palavra de Deus diz que eu tenho que voltar, eu tenho que me arrepender e voltar lá onde eu caí. Lá naquele tombo. Eu tenho que voltar lá. Ali está o caminho. É daquele ponto que eu tenho que pegar e fazer a vontade de Deus e obedecer à vontade do Senhor. Quem está morto não pode se arrepender. Mas nós que estamos vivos podemos. Quem está morto não pode obedecer a palavra, mas nós que estamos vivos podemos obedecer a palavra. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir perdão por tantas vezes, Senhor, não ouvir a tua palavra, nem fazer aquilo que o Senhor está falando conosco, nem seguir na tua direção. Que agora, Senhor, o teu Espírito Santo possa mostrar para cada um de nós o que paramos de obedecer e que temos que retornar para obedecer. O que deixamos de lado e que nós temos que seguir em frente com tudo que nós deixamos de lado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer essa obra de convencimento na nossa vida. Que o teu Espírito Santo comece a lembrar das orações que tem que ser feita, da palavra que tem que ser meditada, da obra que tem que ser feita, das atitudes, das mudanças. Em nome de Jesus, dos desafetos que tem que ser restaurados, dos relacionamentos estremecidos, que tem que ter cura, que tem que ter perdão. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco
que a mágoa que ficou, ela tem que ser destruída pelo poder do perdão. Em nome de Jesus Cristo, o ressentimento, esse ressentimento tem que ser curado. Esse sentimento de vingança tem que ser expulso do nosso coração, da nossa mente. Esse pensamento, esse pensamento de desistir, esse pensamento de achar que não valeu a pena servir ao Senhor, obedecer a sua palavra, tem que ser expulso no nome de Jesus Cristo. Vai, Senhor, falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.